Nós vamos ler 4 versículos do Levítico. Primeiro, no capítulo 11, no verso 45. Convido vocês a lerem comigo na sua Bíblia, tá? Capítulo 11, no verso 45. Essa assim é a palavra do Senhor. Porque eu sou o Senhor que vos fiz subir da terra do Egito, para que sejais santo, para que eu seja, vosso Deus, e para que sejais santos, porque eu sou santo. Agora nós vamos ler no capítulo 17, depois eu vou voltar a esse versículo, mas eu quero ler todos eles logo de início, tá? No capítulo 17, no versículo 11, palavra do Senhor, que diz assim: porque a vida da carne está no sangue, pelo que vou-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Agora, lá no capítulo 19, tá? Capítulo 19, no versículo, 2 versículos nós vamos ler deste capítulo. Primeiro, 18, que diz assim: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. E o 34 desse mesmo capítulo, que diz assim: como natural entre vós será o estrangeiro que peregrina convosco, amá-los-á como a ti mesmo, pois estrangeiros foste na terra do Egito. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Amém. Vamos orar, pedir que Deus fale conosco. Ó Senhor amado, nós estamos hoje completando, Senhor, essa série de estudos no Levítico, série de leituras e meditações. E queremos tirar, Senhor, algumas lições gerais desse livro tão precioso, tão maravilhoso. E o que nós pedimos, Senhor Deus Todo-Poderoso, é que o Senhor fale conosco, que o Senhor solidifique tudo que já aprendemos aqui, Senhor, a cada leitura. Várias semanas nós passamos aqui lendo, meditando, e pedimos que esse estudo de hoje seja realmente para nos fortalecer naquilo que nós temos aprendido e nos edificar, Senhor, como também as pessoas que vão ouvir depois na internet. Em nome de Cristo, abençoa, Pai, nós te pedimos. Amém. Graças a Deus. Amém. Olha, irmãos, tenho ali com vocês aí 11:45, 17, 11 e o 19, 18, 34. Esses versículos nós lemos na nossa introdução do livro. Nós começamos a ler o livro. Então eu li com vocês coloquei como um tópico, quando nós fizemos a introdução, coloquei como um tópico assim, dos assuntos que o livro trata, os temas principais do livro. E nós vimos naquela introdução, então, que este livro, ele é um livro que continua o livro anterior. Nós estamos estudando o Pentateuco, né? São 5 livros da Bíblia, de Gênesis a Deuteronômio, os primeiros 5 livros. E esse livro de Levítico é um livro que continua o livro anterior, que era o Êxodo. Então, o que é que nós vimos? Vamos fazer uma rápida recapitulação, assim, até aqui nas nossas leituras, né, das Escrituras. Nós vimos que Deus criou o homem bom, mas o homem pecou. E ali, lá em Gênesis 3,15, Deus promete o descendente da mulher que vai pisar a cabeça da serpente. Aí, Deus expulsa os homens do paraíso. Mas ele tinha feito essa promessa de trazer um descendente que queria libertar o seu povo, a humanidade. A partir dali, nós temos a família
piedosa e a família ímpia. A família de Caim e a família de Sete. E essas duas famílias depois se juntam, aí vem o dilúvio, e a partir dali, então, os descendentes de Noé, né, que foi de quem Deus salvou com a sua família no dilúvio, eles povoam a terra, segundo as Sagradas Escrituras. E, posteriormente, lá no capítulo 12, Gênesis nos conta que Deus chama um homem, que é descendente, então, de Sem, um dos filhos de Noé. Nós vimos lá, lembra aquela genealogia, até chegar em Abraão. Então, esse homem é o chamado por Deus, o descendente de Sem. E Deus promete uma grande herança a este homem, uma herança de terra, de povo. Diz para ele sair da sua parentela e ir em busca dessa terra. Então, esse homem, com fé, vai atrás da promessa de Deus, obedece a Deus e acredita que Deus vai cumprir a sua promessa. Deus, então, faz uma aliança com esse homem. E nós vimos que essa aliança que Deus faz com ele, e nós já tínhamos visto lá atrás que Deus tinha feito uma aliança com Noé e com toda a humanidade, dizendo que não iria mais trazer um dilúvio. Quando Deus faz essa aliança com Abraão, já agora, essa aliança é uma aliança em que ele promete que todas as famílias da terra seriam abençoadas em Abraão. E essa aliança ela tem dois aspectos, ela tem um aspecto material e um aspecto espiritual, a aliança que Deus faz com Abraão. Então, mas é uma promessa, né? Uma promessa de terra, uma promessa de um grande povo, mas é uma promessa também de que Deus seria o Deus dos descendentes de Abraão e as nações seriam abençoadas através dele e de um descendente que viria. Então, vocês veem, observem que tudo está conectado o quê? Com a vinda de Cristo. Deus iria trazer o seu Filho. E essa parte, então, da aliança, essa parte da promessa física, sanguínea de um povo, Deus começa a cumprir com o nascimento de Isaac. Você lembra que nasceu outro, da falta de fé de Abraão, nasceu o Ismael, mas Ismael não era o filho da promessa. Mas já na velhice de Abraão e na velhice de Sara, Deus trouxe o filho da promessa, que era o Isaac. E através de Isaac, então, nasce Jacó, e através de Jacó nós temos aí as 12 tribos de Israel. Então, esse povo vai crescendo, demora muito a cumprir a promessa na parte física, mas esse povo vai crescendo, até que tem o caso de José, já no finalzinho, a última parte do livro de Gênesis, tem o caso de José, que José, então, é vendido pelos seus irmãos, vai para o Egito, e ali José salva seus irmãos, seu pai, toda a sua família. Eles são ainda algumas dezenas de pessoas que chegam no Egito, mas depois de um bom tempo, o livro de Gênesis, ele acaba assim, com José morrendo e dizendo assim, olha, vocês não deixam meus ossos aqui, você lembra disso? Você não deixa meus ossos aqui, você leve meus ossos para a terra prometida, para a terra que Deus prometeu lá atrás, para Abraão, né? Então, o livro de Gênesis se encerra com essa fé, tanto de Abraão como de Jacó também. Jacó disse, olha, Deus vai cumprir a sua promessa. E eles morrem na fé, como o livro de Hebreus vai dizer. Quando chega no Êxodo, o Êxodo já é a continuidade da história. Aí Êxodo diz o quê? Que esse povo cresceu muito no Egito, só que depois já tinha morrido José, já tinha morrido aquele rei que conhecia José. E o faraó começou a perseguir o povo de Deus, eles sofreram muito. Mas entre esses meninos perseguidos, essas crianças perseguidas, está Moisés, que Deus salva através da própria filha de Faraó, vocês conhecem a história também. E esse rapaz cresce, se torna um homem, e no momento certo, já quando ele já tinha muita idade, Deus o chama para que ele fosse resgatar Israel. Então, através de Moisés, Deus começa, olha, veja só, o que é o livro de Êxodo? Êxodo é Deus cumprindo a promessa naquele aspecto material, né? De uma grande nação, de uma grande descendência física e da terra. Então, Deus livra o seu povo, que já é um grande povo, eles atravessam ali o Mar Vermelho e começam a percorrer ali seu caminho em direção à terra prometida. Chegam no Sinai, Deus faz aliança com eles. E Deus lhes dá o quê? Os 10
mandamentos, ele faz aliança já com Moisés. Vejam só, já é outra aliança. Temos lá a aliança com Abraão e agora a aliança com Moisés. E nessa aliança, vamos dizer assim, se concretiza mais essa parte material. Mas a aliança com Moisés, ela, apesar de ali se concretizar a parte material, mas Deus institui o sacerdócio, manda, no finalzinho, já no final do livro de Êxodo, Deus diz para Moisés, Deus dá o projeto para que Moisés produza um tabernáculo. E Moisés faz o tabernáculo, convoca o povo traz as ofertas, e eles então constroem o tabernáculo. Então, como é que acaba o livro de Êxodo? O livro de Êxodo acaba com o tabernáculo pronto. Tá? Então, Deus está cumprindo a promessa física. Deus dá tabernáculo. E qual era a principal parte dessa promessa da aliança lá atrás com Abraão? Que ele seria o Deus do seu povo. E o tabernáculo o que é? É a presença de Deus. É Deus habitando com o seu povo. Então, quando nós chegamos no Levítico, irmãos, veja como a Bíblia se organiza. Quando nós chegamos no Levítico, o Levítico, ele é um livro que vai contar para nós o seguinte: Deus, estando com o seu povo, ele agora vai instituir como deveria ser o culto no tabernáculo. E tem problema aí, porque Deus é santo e aquele povo é extremamente pecador. Então, Deus institui o culto, e nesse culto tem muitos e muitos sacrifícios de muitos animais, tem vários tipos de oferta, como nós passamos aqui estudando o livro de Levítico, lendo o livro de Levítico, vários tipos de oferta, tem várias cerimônias, e o povo deveria se purificar cerimonialmente, e várias coisas contaminavam o povo, né? Como a própria doença de pele, as secreções mesmo normais de homem e de mulher, tocar no morto, nós vimos várias coisas aqui. Eles não podiam comer qualquer animal, a dieta deles tinha que ser específica. Então, meus irmãos, na primeira parte do livro, como é que o livro se organiza? Você lembra que eu falei aqui? O livro se organiza do capítulo 1 ao capítulo 16, Deus está dando ali as leis, vários sacrifícios e várias leis de purificação do povo. Porque Deus é santo. E a grande questão é, como é que um Deus santo, o tabernáculo está lá, como é que um Deus santo vai habitar com este povo? Então, esse povo tem que ser purificado. Então, ali as cerimônias, elas exatamente estão dizendo isso. Cerimonialmente, aquele povo está sendo purificado. Tá? E essa parte mais das cerimônias, ainda que todo o livro esteja cheio de leis e cerimônias, assim por diante, mas essa parte mais do sacrifício, mais cerimonial, ela se encerra com o capítulo 16. Você lembra o que acontece no capítulo 16? É o grande dia da expiação. Lembra disso? Então, esse dia é o dia mais importante, vamos dizer assim, é o capítulo, é o momento ali mais importante de toda essa primeira parte. Vamos dizer assim, o ápice. Era um dia especial, era um dia onde o sumo sacerdote, ele teria que entrar no santíssimo lugar, que era o lugar mais santo, então, do tabernáculo, e ele levaria o sacrifício para purificar a si mesmo e todo o povo. E nós vimos que haviam vários sacrifícios, mas esses vários sacrifícios, eles eram sacrifícios assim, uma pessoa ia trazer o sacrifício, outra trazia por vários motivos, né? Sacrifícios por exemplo, quando a pessoa não sabia que tinha pecado de ignorância, tinha feito alguma coisa assim, alguma cerimônia sem ser bem feita, então tinha ali, nós observamos, lembra que não tinha sacrifício por pecado de teimosia mesmo, a pessoa sabe e não obedece, mas são chamados pecados por ignorância. Mas o capítulo 16 era diferente, porque o capítulo 16 eram sacrifícios que era por toda a nação, de uma vez só. E somente o sumo sacerdote, ele poderia entrar ali e realizar todos aqueles sacrifícios. Tá? A partir do capítulo 17, nós temos a parte que eu disse para vocês, que é a parte mais ética, vamos dizer assim, do livro. Então, povo santo, cerimonialmente santo, um culto santo a Deus, e esse povo agora deveria viver uma vida santa, uma vida pura, no seu dia a dia, e Deus
deu leis ali para, vamos dizer assim, como sacerdote, leis para o sacerdote tinha que ser o exemplo, ele não podia casar com qualquer mulher, ele não podia tocar no morto, o sumo sacerdote não podia tocar nem no parente próximo, né, para não se contaminar. Então, irmãos, nós vimos várias e várias leis já de um povo santo vivendo uma vida santa. E agora, eu coloquei aqui esses três aspectos para vocês, aqui, esses 3 versículos que falam dos 3 assuntos que resumem tudo isso no livro de Levítico. Que é o quê? Em primeiro lugar, Deus, ele é santo. Segundo, por que Deus é santo? Exatamente esse Deus que é santíssimo, que vai habitar no meio de um povo pecador, no seu tabernáculo, que representa a presença de Deus. Esse Deus santo é um problema para o povo, porque o povo é pecador. Você lembra que Nadab e Abiú, os filhos de Arão, morreram? Morreram porque ofereceram fogo errado, né? Fogo estranho, e eles foram mortos. E nós vimos ali que possivelmente estava até bêbado, nós lemos ali aquele trecho. Então, irmãos, significa que, em certo sentido, era até perigoso para o povo estar na presença de Deus, porque Deus é santíssimo e o povo é pecador. E a ira de Deus cai sobre o pecado do povo. Então, por isso a necessidade de eles se purificarem, por isso que todos aqueles sacrifícios. Então, nós temos a segunda parte, a necessidade de sacrifício, derramamento de sangue. Agora, irmãos, quando nós vamos para um outro assunto, esse outro assunto vai falar o quê? Já da vida prática, da vida do povo no dia a dia, que é já a última parte do livro, que trata de vários aspectos, trata, por exemplo, do ano do jubileu, que era 7 vezes 7, né? Eles contavam 7 semanas de anos, aí tinha aquele ano do jubileu, onde todas as pessoas eram libertas, os escravos voltavam eram libertos, as terras voltavam para os seus antigos donos, lembra que nós estudamos? Então, essas leis mostravam, irmãos, como era a vida desse povo santo. Esse povo santo, ele teria que viver no temor de Deus. Nós lemos aqui várias e várias vezes que quando Deus dava uma lei, aí tinha era uma espécie de fórmula em que Deus dizia, porque eu sou o Senhor de vocês, eu sou o Deus de vocês, eu estou no meio de vocês. Deus sempre dizendo que eles deveriam temer a Ele, viver daquela maneira por causa dele, do próprio Deus. Então, esse povo, eles deveriam viver uma vida santa, adorando a Deus, não somente no tabernáculo, olha só que coisa importante, não somente quando eles estivessem ali no culto, na adoração, naquele cerimonial todo, mas na vida deles, e na maneira como eles tratariam os seus próximos. Então, essas pessoas, elas deveriam viver uma vida de amor a Deus, uma vida de amor ao próximo. E Israel, irmãos, era sim uma espécie de, eu tenho dito para vocês, ilustrado com a ilha, né? Quando a gente está na escola, nós aprendemos que a ilha, ela é uma porção de terra. Lembra aquela definiçãozinha de ilha? A ilha é uma porção de um pedaço de terra, né? Uma porção de terra, cercado de quê? De água por todos os lados. Então, Israel era uma ilha de santidade, cercada por paganismo de todos os lados. Então, todas as nações, nós estamos estudando isso e vendo isso agora no livro de Daniel, como a Babilônia era ímpia, como pensar em qualquer outra nação na história, como eles eram ímpios, mas Israel era um povo santo. Nós temos, por exemplo, ali, vou lembrar vocês, até esqueci aqui, eu estava falando da parte ética, né? Mas agora veio na minha mente, quando nós chegamos no capítulo 18, você lembra do capítulo 18? O capítulo 18 trata só de pecados sexuais, que Deus diz, olha, as nações em volta praticam esses pecados, mas vocês não vão praticar, vão viver uma vida pura sexualmente. Então, não tinha, todos aqui, vocês pegaram o capítulo 18 ali, as proibições que Deus fazia, porque aquilo era feito nas nações, e uma das coisas que era feito também nas nações, por exemplo, uma coisa terrível,
era sacrifícios humanos, sacrifício das crianças, por exemplo. E Deus terminantemente proibiu isso. Olha, vocês não vão fazer isso. Então, irmãos, Israel era uma ilhazinha de santidade, no meio de toda aquela impiedade da humanidade. Mas o que significa isso no final das contas? O que significa isso? Tudo ali, toda a lei que Deus deu para Moisés, todas essas cerimônias, irmãos, e esse povo santo estavam ali anunciando, Deus estava anunciando para eles, e eles seriam essa luz para as nações, vamos dizer assim, em que Deus estava prometendo trazer o seu Redentor, seu Filho Jesus, para salvar a humanidade. Então, todas essas leis, o tabernáculo significava que Deus estava vindo habitar com o seu povo. Mas esse povo era um povo pecador, então eles precisavam ser purificados pelo derramamento de sangue. Mas Hebreus vai dizer que sangue de bode, sangue de bois, sangue de animais não pode purificar pecado. Aquilo era o quê? Aquilo era apenas uma cerimônia tipológica, era algo que Deus estava trazendo uma promessa. Eu sempre, ou de vez em quando eu tenho dito para vocês, que nós temos que olhar o Antigo Testamento e o Novo Testamento assim como promessa. O Antigo Testamento é promessa, o Novo Testamento é cumprimento. Então Deus promete e Deus cumpre a sua promessa no Novo Testamento. Então o Antigo Testamento todo ele é uma promessa, todinho ele. E essa lei aqui, todas essas leis, o tabernáculo, as diversas cerimônias, todas aquelas contaminações cerimoniais, o dia da expiação, tudo está apontando para a purificação que viria através do sangue de Jesus, através da morte de Jesus Cristo, em que o Senhor Jesus Cristo viria então morrer pelo seu povo. E aqui está o Evangelho. Você sabe o que Deus está fazendo com Israel? Deus está dizendo assim, Deus está reafirmando Gênesis 3,15, quando Deus disse para Adão e Eva, falando para a serpente, era uma maldição para a serpente, mas era a promessa para Adão e Eva. Eu vou trazer por inimizade entre ti, serpente, e a mulher, entre o teu descendente e o seu descendente. Este descendente te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então ali Deus estava proclamando o Evangelho lá na hora da queda, irmãos. E aqui Deus está proclamando o Evangelho. Eu tenho dito para vocês que às vezes as pessoas não entendem, elas leem o Antigo Testamento como se fosse um livro estranho. Até não gostam de ler o Antigo Testamento, elas querem só saber do Novo, né? Elas não entendem, irmãos, que o Antigo Testamento é a proclamação do Evangelho, só que a proclamação do Evangelho através dessas promessas, através dessas alianças, através dessas, e especialmente olhando agora para a aliança que Deus fez no Sinai. Deus está prometendo que Ele vem habitar com o seu povo através do Emanuel. Vocês sabem o que quer dizer Emanuel? Deus conosco. Jesus é Deus encarnado, que veio trazer para nós a presença de Deus, do Verbo de Deus. E também todos aqueles sacrifícios que acontecem nesse tabernáculo. O tabernáculo é um tipo de Cristo, de Deus vindo, e esse tabernáculo representa a santidade de Deus e o sacrifício, tudo que acontecia ali. Vejam, tinha o pátio, o lugar santo, o lugar santíssimo, e o lugar mais santo é o santo dos santos, o lugar santíssimo, que o sacerdote, o sumo sacerdote, entrava apenas uma vez no ano, que era no dia da expiação, lá do capítulo 16. Pois bem, o que significa? Que esse Jesus, que é o sumo sacerdote, mas também era o cordeiro, é o animal, é a vítima. Então tanto ele vai à presença de Deus como o sumo sacerdote ia, como ele é o próprio cordeiro que está sendo morto, os animais que eram mortos, é ele. E ele então, só que o sumo sacerdote, ele oferecia, antes de ele oferecer sacrifício pelos outros, oferecia por si, porque ele era pecador.
Mas Jesus não, Jesus é santo. Então Jesus oferece um sacrifício suficiente porque ele é santíssimo. Ele, então, vive uma vida santa, por isso que o sumo sacerdote tinha que ser exemplo de santidade, porque Jesus seria o exemplo, o santo. E ele morre, assim como o sumo sacerdote levava o sangue para expiar o povo, Jesus morre pelos pecados de todos nós. Então, o que é que acontece, meus irmãos? Ali, nessa lei cerimonial, Deus está anunciando o Evangelho. E a parte ética, quer dizer, um povo que é purificado, que é santificado, que teme a Deus, é um povo agora que vai viver no temor de Deus e vai amar o próximo. A parte ética é a parte que diz também que em Cristo, que ali, o que é que nós aprendemos no Levítico? Que o tabernáculo não é só o momento do culto, mas o tabernáculo significa que toda a vida do povo é um culto. Como eu falei, aquele povo, ele vive uma vida de santidade, é uma ilha de santidade. Então, assim o Senhor Jesus Cristo hoje não somente nos perdoa, não somente nos purifica, mas Ele nos santifica, Ele nos dá o Espírito Santo e Ele nos faz pessoas que hoje vão viver uma vida na prática de amor a Deus, de amor ao próximo, né? Então, tudo isso está sendo demonstrado aqui. Então, você vê, esse povo que ama é um povo que tem lá bem desde o dia da expiação. É um povo que é expiado os seus pecados. E isso significa que em Cristo expiou os nossos pecados e nós vamos agora viver uma vida santa em Cristo Jesus, né? Então o Evangelho, ele está neste livro maravilhoso. Este livro, então, cheio de cerimônias, que muitas vezes as pessoas desprezam esse livro, não entendem esse livro, mas ele está ensinando para nós exatamente que o Senhor Jesus Cristo, ele viria, e ele viria através da descendência de Israel. Viria por esse povo que Deus tirou do Egito, que Deus então iria trazer seu filho através deles. Bom, tendo dito isso, eu quero ler com vocês agora novamente os versículos. Agora nós temos essas informações e exatamente para tirarmos aqui as lições, que são essas lições que eu já tenho mostrado para vocês. Mas vamos ler de novo o Levítico, capítulo 11, versículo 45, em que a palavra do Senhor nos diz assim. Vamos ler Levítico, capítulo 11, versículo 45. Eu quero ler com vocês o 44 também. O 44 é muito importante também, então vamos ler. Diz assim: porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo, e não vos contaminareis com nenhum réptil que se arrasta sobre a terra. Veja que a lei dos animais, né? Não podiam tocar nos animais, não podiam comer animais. Então, por quê? Porque eu sou santo. Porque diz aqui, eu sou o Senhor vosso Deus, vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo e não vos contaminareis com nenhum réptil que se arrasta. Aí o versículo 45 agora. Porque eu, Senhor, que vos fiz subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus e para que sejais santos, porque eu sou santo. Então, esse Deus, ele que é santo, e aquilo que é abominável na presença dele, que é pecado, a iniquidade, esse Deus está dizendo assim agora: vocês vão ser santos. Eu tirei vocês do Egito para que vocês sejam o meu povo. Eu libertei vocês para que vocês sejam santos, como eu sou santo. Então, qual é o propósito de Deus, meus irmãos? E o que o livro de Levítico está nos ensinando? Que Deus nos liberta, que Deus liberta o seu povo para viver em santidade, porque Ele é santo, para que Ele seja o Deus deles, para que Ele seja o povo dele. E como Ele é um Deus santo, para que o povo seja santo. É isso que o Senhor está dizendo aqui. O próximo versículo que nós lemos, que está no capítulo 17, convido vocês a lerem de novo comigo, capítulo 17, no versículo 11,
palavra de Deus diz assim, vamos ler, capítulo 17, versículo 11, diz assim: porque a vida da carne está no sangue, pelo que vos tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Então a vida está no sangue. Aqui, o que o Senhor está dizendo? O animal morria, dava sua vida para que o homem não morresse. E o sacerdote colocava a mão sobre o animal, e aquele animal, então, ele era sacrificado no lugar do pecador, e o pecado dele era expiado. Então, como é que um povo imundo, um povo pecador, pode estar na presença desse Deus santo e ser santo? Primeiro, tem que resolver o problema do pecado deles. Tem que ter uma vítima, tem que morrer alguém. O salário do pecado qual é? A morte. Mas para que o pecador não morra, para que a ira de Deus não fulmine esse pecador, alguém tem que morrer no lugar dele. E quem é? Jesus. Então o Evangelho está aqui. A vida de Jesus, o sangue de Jesus. Jesus deu a sua vida para que nós não morrêssemos. Ele morreu para nos dar vida, vida eterna. Então Jesus já pagou pelos nossos pecados. Vejam, nós não vamos ter que fazer nada. Imagine, nós não podemos fazer nada. Porque toda a nossa vida só atrai uma coisa de Deus para nós: condenação. Mas Jesus Cristo já pagou, já morreu na cruz, já derramou seu sangue, então já nos justificou. É claro que aqui, eu repito, como vai dizer lá em Hebreus, a Bíblia não está falando de sangue de animais, a Bíblia está falando do sangue de Jesus. Você não percebe que o sangue está por todo o Antigo Testamento, é sangue derramado toda hora, porque Jesus tinha que derramar o seu sangue. Agora, vamos olhar dois outros versículos que nós lemos, que falam do terceiro tema nosso, capítulo 19, versículo 18 e versículo 34. Vamos lá. Capítulo 19, versículo 18 e versículo 34. Diz assim a Sagrada Escritura, Levítico, né? Capítulo 19, versículo 18. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos de teu povo, mas amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Olha o que ele diz do versículo 16 em diante. É o contexto aí, né, mais próximo. Diz assim: não andarás como intrigante, entre o teu povo não te porás contra o sangue do teu próximo. Eu sou o Senhor. Não odiarás o teu irmão no teu coração, não deixarás de repreender o teu próximo, e por causa dele não sofrerás pecado. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos de teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Observe que esse povo santificado, esse povo tem um Senhor. Quem é o Senhor? O Senhor. Eu sou o Senhor. Veja que Deus, ele diz, cada lei, cada uma dessas leis aqui, isso aparece por todo o livro, Deus vai sempre lembrar que o povo deve obedecer porque está obedecendo a Ele. Não está obedecendo meramente um código de ética, de moral, e não está cumprindo um ritual religioso. Deus está, aliás, as pessoas estão amando a Deus, servindo a Deus, porque elas já foram santificadas, porque elas já foram justificadas. Isso se aplica ao nosso tempo, meus irmãos, no sentido que de como eu fui já justificado, agora eu tenho um Senhor. Paulo vai dizer que o meu Senhor não é mais o pecado, não é mais o pecado. Os meus membros agora eu tenho que oferecer a Deus, que é o meu Senhor. O Senhor não é mais o pecado. Jesus já me libertou. Então eu devo hoje viver uma vida de obediência. Já fui salvo, já fui justificado, já tenho um novo Senhor, já estou na aliança, aplicando agora na nova aliança, né? Então eu vou obedecer porque Ele é o meu Senhor. E se eu vou obedecer, o que eu vou fazer? Eu vou amar ao próximo. Eu disse para vocês lá na nossa introdução a este livro, ser santo é viver em amor. Santidade o que é?
amar. Amar a Deus, amar ao próximo. É isso. Santidade é amor. Santidade, portanto, não é uma coisa pesada, é um deleite, é uma alegria. Porque você vai amar a Deus, você vai amar o seu próximo. E quem ama o próximo não faz mal ao próximo, como Paulo vai dizer lá em Romanos, capítulo 13, né, quando Paulo vai resumir a lei em amar ao próximo. E é interessante que a Bíblia diz que nós não devemos fazer algumas coisas e devemos fazer uma coisa aqui. Olha, versículo 16, não devemos andar com intrigantes, não devemos nos pôr contra o sangue do nosso próximo, sangue inocente, fofocar, difamar, mentir sobre o próximo, semear intrigas. Versículo 17, não deveremos odiar o nosso irmão, o nosso coração. O ódio não deve estar no nosso coração. Mas nós repreenderemos o nosso próximo. Em vez de nós causarmos intriga, maledicência, difamação, divisão, nós vamos amar o nosso próximo, e amar o próximo significa também repreender o próximo. Por causa dele não sofrerás pecado. Nós não devemos participar do pecado do próximo, mas nós devemos amar o próximo. E repreender também é amar. Nós não devemos, diz o versículo 18, não devemos nos vingar do nosso próximo, nem guardar ira contra os filhos do teu povo, mas amarás ao teu próximo como a ti mesmo, diz o versículo 18. Eu sou o Senhor. Então observem que não vingar, mas amar os filhos do teu povo. Veja que aqui está falando dos que fazem parte da aliança, filhos do teu povo. E os estrangeiros? Estrangeiro a gente vai odiar? O povo de Israel deveria odiar? Não. Olha o que ele diz no versículo 34 agora. O estrangeiro, diz aqui o versículo 34. Como natural entre vós será o estrangeiro, que peregrina convosco, ama-los-á como a ti mesmo, pois estrangeiros foste na terra do Egito. Olha de novo, eu sou o Senhor. E aqui diz, vosso Deus. Então o estrangeiro, ele deveria ser amado como natural. Lá no versículo 33, versículo anterior, o Senhor diz assim, e quando o estrangeiro peregrinar convosco, na vossa terra, não o oprimireis. Como natural será o estrangeiro que peregrina convosco, amá-los-á como a ti mesmo, pois os estrangeiros foste na terra do Egito, eu sou o Senhor vosso Deus. Não oprimiu o estrangeiro. Então não era só o natural da terra, mas o estrangeiro não deveria ser oprimido, não deveria ser perseguido, mas deveria ser amado como o natural, e porque Deus lembra por vocês, lembra de vocês, vocês foram estrangeiros e foram muito maltratados no Egito, né? O faraó oprimia vocês, mas vocês não vão oprimir o estrangeiro. Então, irmãos, veja aqui que coisa maravilhosa. Então, vocês não vão agir como os pagãos. Vocês vão amar o do povo de vocês, não vão difamar o do povo de vocês, não vão repreender como for preciso, porque isso também é amor, mas não vão se vingar, não vão ser intrigantes, e quanto ao estrangeiro, também vocês vão amar como natural da terra. Então, essa vida da aliança antiga era uma vida de santidade e é uma vida de amor. E isso tudo aponta para a nova aliança. Porque é exatamente isso, irmãos. Deus está fazendo um povo santo, uma igreja santa. E eu queria encerrar, irmãos, esse nosso estudo do livro de Levítico com essas lições, né? Então, o que é que nós aprendemos? Primeiro, Deus é santo e que, consequentemente, nós precisamos de sacrifício. Essa é a segunda lição, que Deus vai habitar conosco. Terceiro, nós precisamos viver uma vida santa. Mas primeiro começa com esse Deus é santo. Esse Deus vem habitar conosco. Para habitar conosco, nós precisamos que alguém morra no nosso lugar. E Jesus morreu. E tendo sido justificados e lavados, agora nós vamos viver para Ele como nosso Senhor. E vamos viver amando a Deus e amando ao próximo como a nós mesmos. Eu queria encerrar, e é claro que isso se cumpre na nova aliança do Senhor Jesus Cristo, com o Evangelho de João. Bora ler o Evangelho de João? Alguns versículos só. João, capítulo 17,
quando o Senhor Jesus Cristo, ele ora ao Pai Celestial, exatamente falando, meus irmãos, falando do grande propósito do Pai Celestial que eles acertaram na eternidade, para que ele viesse a este mundo salvar o seu povo. Por isso ele ora no capítulo 17. Olha o que ele diz no versículo 19 em diante. Vamos ler? Vamos ler do 17, vamos ler do 17 em diante, que diz assim: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles, como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome e o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Vocês percebem o que é aí? Que Deus enviou seu Filho para habitar com seu povo, para levar este povo para a glória dele. Jesus diz aqui que ele deu a glória deles. Versículo 22. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Ele diz que no versículo 24 que eu quero que aqueles que me deste, diz assim: Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Então, é isso. Deus veio habitar conosco, Deus vai nos levar para o seu reino, do seu Filho. Ele veio tabernacular. Tabernáculo quer dizer o quê? Presença de Deus. Ele veio habitar conosco. Ele veio nos tornar o povo santo. Versículo 17. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Um povo santo, separado. E um povo que essa santidade é amor. Amor que vem de Deus. Ele diz aqui, versículo 25. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes conheceram que tu me enviastes a mim. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Esse conhecimento é do amor de Deus. É amor de Deus. E que nós passamos a amar a Deus. E ele diz no versículo 24, aqueles que me deste, já li, né? Aliás, perdão, ele diz no versículo 23, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Então, neste amor vai unir esse povo de Deus em Cristo, no amor de Deus. E isso vai ter efeito no mundo, para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e me tens amado, e que tens amado a eles como me tens amado a mim. O mundo vai conhecer que Deus, o Pai, tem amado a igreja, os discípulos, como tem amado o Filho na unidade da igreja. Então, o que é santidade? É amor. Então, tudo aquilo que está lá em Levítico, amar ao próximo como a si mesmo, que é a essência dos 10 mandamentos, se cumpre em Cristo Jesus. Então, Jesus trouxe a realidade desse amor para nós, que está tipificado lá no livro de Levítico. Então, eu queria encerrar
deixando essas lições para vocês. Se Deus quiser, semana que vem, nós tendo já lido, né, mais um livro, graças a Deus, nós vamos começar a leitura do livro de Números, que é a continuação dessa história com o povo de Israel. Amém? Vamos orar? Vamos pedir que o Senhor nos abençoe. Vamos orar. Ó Senhor amado, é um grande privilégio para nós, uma grande alegria para nós, podermos completar uma leitura, Senhor, de mais um livro da Bíblia. E nós pedimos que o Senhor abençoe estes estudos, Senhor. Estamos lendo 4 capítulos a cada culto, meditando. Abençoe, Senhor, estas leituras. Abençoe as explicações que nós damos a cada leitura, apesar de serem breves, mas que elas sejam fiéis e sejam edificantes, Senhor, para a nossa alma e para aqueles que vierem ouvir depois na internet. Pedimos isso. Pedimos, Senhor nosso Deus, que especialmente essa leitura do livro de Levítico e essa conclusão que nós fizemos agora nos fortaleça na verdade de Jesus, nos alegre na salvação. Que todos nós estejamos crendo só em Jesus para a nossa salvação. Nos alegre nisso e nos leve a uma vida pelo poder do Espírito Santo, em Cristo, porque já fomos salvos a uma vida de amor, a uma vida de santidade, a uma vida no temor de Deus, uma vida de amar a Ti e amar ao próximo, Senhor. Nós pedimos isso, Pai. E abençoa também as leituras que virão, se o Senhor nos permitir, e vamos ler mais um livro, Levítico, Números, e queremos ler toda a Bíblia. Isso vai levar alguns anos, sabemos disso. O Senhor nos dê esse tempo, essa oportunidade. Pedimos que abençoe este nosso propósito e nos ensine. Muita gente seja edificada através dessa jornada, Senhor, nas Escrituras. Pedimos isso em nome de Jesus, para a honra e para a glória do Senhor. Que assim seja. Amém. E nos edifique a nós que estamos aqui hoje. Em nome de Jesus. Amém.